Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia da Clínica Brasília de Psicologia. Alguns alunos me perguntam quais são os principais livros que um estudante de psicologia do começo de curso deve ler. Baseado na minha experiência de mais de 15 anos de professor universitário do primeiro ao 10º semestres do curso de psicologia, eu separei 5 livros e vou falar deles para vocês. Espero que seja útil. Ao escolher esses 5 livros, eu levei em consideração o conhecimento básico que um estudante de psicologia deve ter. Então, o que um estudante deve entender para fazer um bom curso de psicologia? Foi essa a ideia básica que me veio como estrutura do que eu vou falar agora para vocês desses 5 livros, dessa lista introdutória. Muitos livros ficarão de fora, mas nós faremos outras listas que contemplarão esses livros e vocês terão oportunidade de ver livros relacionados a terapia sexual, terapia de casais, todas as áreas da psicologia, né? De um modo geral, a gente vai procurar gravar uma lista para vocês que contemple todas as sugestões de vocês. O primeiro livro que eu escolhi para a gente comentar é um livro que me ajudou muito. É um livro simples, daquela coleção Primeiros Passos, chamado O que é História? Que é esse livrinho aqui, ó, de uma autora chamada Vavi Pacheco Borges. É um livro da editora Brasiliense e eu entendo que para a gente compreender qualquer coisa, não só uma profissão como uma pessoa, a gente precisa entender a história e o contexto histórico do que a gente está falando. Esse livro é um livro muito simples, embora ele traga um conteúdo denso. Ele fala da organização da sociedade desde a época lá do homem primitivo até por volta, né, do início do século XX, quando começam a surgir as primeiras escolas de psicologia. Esse livro fala a respeito dos mitos. E a gente sabe que muito do que a gente fala hoje enquanto uma cultura do senso comum está relacionado a esse conhecimento mitológico que a gente tem na história há muitos anos atrás. Quase todas as manifestações culturais ainda estão repletas de rituais com base na história. Para a gente entender aquilo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa entender a lógica da continuidade dos acontecimentos históricos. Heródoto, que é considerado o pai da história, foi o primeiro a empregar essa palavra no sentido de investigação, pesquisa. E a história é assim, a história precisa levar o conhecimento dos fatos concatenados para que as pessoas descubram por que as coisas são hoje. O conhecimento científico ele avança na medida em que as gerações vão acumulando conhecimento e passando esse conhecimento de geração para geração ao longo da história. Então, quando a gente diz assim que ninguém é o que é porque deveria ser, mas se tornou o que é a partir do que viveu, a gente precisa entender a história pessoal dessa pessoa, a história ideográfica, a história ontogenética. E ao longo, se a gente quiser entender a psicologia, a gente tem que entender também como que as explicações foram sendo dadas desde as formas mais primitivas de explicação, onde o Sol, a Lua, as estrelas, enfim, os astros tinham um certo poder de ação sobre as pessoas, eram deuses de alguma forma, até a influência que o cristianismo teve em toda a cronologia, né, do nosso passado, em termos de acontecimentos, o acontecimento central do cristianismo, que é o nascimento de Cristo. Ele tem hoje uma referência com relação a todos os fatos históricos e sociais muito grande. O nosso calendário, de certa forma, está atrelado a isso. Então, esse livro fala dos períodos, desde o período pré-socrático, né, do período lá dos gregos, romanos, do século 17 a.C., até depois de Cristo, né, até a Idade Média, até pós-Idade Média, né, com o surgimento da burguesia, enfim. Ele mostra, por exemplo, que no início da Idade Média, a maioria da população que vivia no campo, né, e quase ninguém sabia ler, por exemplo. Tem um fato curioso,
que até o imperador Carlos Magno, na época, era analfabeto, né? Mas tinha um conhecimento muito relacionado ao que ele fazia, a praxes dele na vida que ele vivia. Então, a gente tem dados aqui que o livro traz que são muito interessantes. A ideia da fé, como que a fé influenciou até o fim da Idade Média, né, 1453, e com o início, todo aquele processo, né, do homem saindo do campo, indo para as cidades e a burguesia começando a se instalar. É muito interessante, gente, esse livro. Eu sugiro enfaticamente que o aluno de psicologia leia esse livro, O que é História. Porque, aceitemos ou não, somos parte de uma história e temos um papel atual na realidade que a gente vive. O segundo livro é um livro de introdução à psicologia. Esse livro aqui, ó, Psicologia, uma Introdução, de Luiz Cláudio Mendonça Figueiredo. Ele traz uma visão histórica da psicologia como ciência. Ele dá uma visão panorâmica e crítica da psicologia contemporânea. Ele fala sobre o objeto de estudo da psicologia, que foi mudando ao longo do tempo, da definição de psicologia, das controvérsias que envolvem isso, como isso mudou ao longo do tempo, que eu já falei, né? Ele fala sobre a ideia da fenomenologia, que tem origem lá num pensador chamado Franz Brentano, com a sua psicologia do ato, que dizia que mais importante do que as coisas é a forma como as pessoas percebem as coisas, que depois vai dar início à Gestalt. Muito interessante a forma como ele descreve, embora também seja um livro muito simples. Esse livro é um livro da série Trilhas, da editora Educ, da PUC de São Paulo, de 94. Ele fala também a respeito dos projetos históricos da psicologia como ciência independente. E aí ele volta lá desde Wilhelm Wundt, né, de 1879, na Alemanha, em Leipzig, onde ele estudava introspecção. Depois Titchener, que levou a psicologia para o campo da fisiologia. Esses processos da psicologia em busca de entender o seu objeto de estudo e de se transformar numa ciência que realmente tem um efeito prático sobre a vida das pessoas, né? Ele faz análises rápidas, né, sobre o início das escolas de psicologia, num nível bem introdutório, e eu sugiro que vocês tenham contato com esse livro, que ele é um livro muito bom, embora seja muito simples e muito introdutório. Depois, a gente tem um outro livro, que é o livro Sistemas e Teorias em Psicologia, que é um livro de Melvin Max e William Illies. É um livro da editora Cultrix, de 1963. Esse livro já é um livro denso, sobre história de psicologia, sobre os sistemas de psicologia, e ele vai desde a ciência como atividade linguística, passando pelas escolas de psicologia ou sistemas de psicologia, e fala também das teorias contemporâneas, do futuro da psicologia como profissão, da psicologia soviética e oriental, mostra a importância da história filogenética e a história ontogenética. Ele fala, por exemplo, do associacionismo enquanto uma escola de psicologia, que alguns não consideram, né? Ele fala do estruturalismo, funcionalismo, Gestalt, do behaviorismo, da psicanálise, desses 6 grandes grupos de ideias e dos seus respectivos pensadores. Ele fala, por exemplo, de uma briga histórica que acontecia entre o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico. E aí fala dos principais teóricos que passaram por estudos que envolvem associação, como James Mill, John Stuart Mill, que era o filho dele, né? Onde eles estudavam a questão da química e da mecânica mental. Aquele Edward Lee Thorndike, que estudou associações, memória. Pavlov, que foi tão importante, né? Que recebeu o prêmio Nobel em 1904, era um fisiologista russo e que teve uma descoberta que tem um efeito até hoje sobre muitos outros estudos. Fala sobre o estruturalismo de Wundt, que marcou o início da psicologia, né? Fala sobre o funcionalismo, enquanto uma escola que estudou a função dos comportamentos e os seus precursores tão importantes, como Darwin, né? Fazendo todo aquele estudo sobre adaptação, William James, os estudos relacionados ao pragmatismo. Fala sobre hábitos e o hábito como uma função do comportamento, um comportamento que tem uma função. Depois ele fala da Gestalt, né, com os seus teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e outros. Estudos de percepção, como figura fundo, movimento aparente, aqui e agora, insight. Depois ele fala do behaviorismo, o surgimento lá com Watson, né, John Bradley Watson, na época, em 1913, seu manifesto clássico. Depois ele também fala de Bandura, Albert Weiss, até chegar em Skinner, com
toda a sua filosofia do behaviorismo radical e seus experimentos com a famosa caixa, que foi uma descoberta muito importante para a psicologia como ciência. Ele fala também da psicanálise, de Freud, com toda a sua bagagem conceitual, com toda a sua estrutura das suas duas teorias psicanalíticas. Fala dos antecedentes de Freud, quem já estudava aspectos relacionados à sexualidade e à infância e ao inconsciente, como Leibniz, e outros mais, né? É uma teoria muito densa, muito grande, as 24 obras, as obras completas de Freud, né? Que tem no seu quarto livro de 1900, que é a Interpretação dos Sonhos, como seu livro mais importante. Fala também da dissidência com Jung, fornece conceitos importantes, esse livro, como o conceito de aprendizagem, que está muito relacionado à mudança de comportamento decorrente da experiência. Ele faz a diferença, que eu achei uma diferença fundamental para entender a psicologia como ciência, que é a diferença entre fato e fenômeno em psicologia, fatos como descrições verbais de sujeitos a respeito de uma realidade e fenômenos como o acontecimento tal como ocorre na natureza. Descreve a importância da observação para uma visão e interpretação dos fenômenos. E no final do livro ele tem um glossário muito bacana e muito importante, então eu sugiro muito que vocês tenham contato com esse livro. Depois a gente vai falar de observação do comportamento. Quando a gente fala em observar o comportamento, tem esse livro aqui que chama Ensinando Observação. Ensinando Observação, uma introdução. É o título do livro. Ensinando Observação, uma introdução. É de Maria Amélia Matos e Marilda Fernandes Dana, da editora Edicom, de 1982. E aí a gente pensa assim, por que observar e definir comportamentos? Qual a importância disso? O que os organismos fazem e em que condições do ambiente esses organismos se relacionam é fundamental para que a gente fazer boas análises a respeito de qualquer tipo de comportamento. A gente não pode entender de acontecimentos humanos, de sentimentos, de emoções e etc. se a gente não entende direito o que a gente está falando. E para isso a gente precisa de definições e de critérios para fazer isso, porque a ciência precisa disso. Se a gente fala assim, alguém é alto, alguém é baixo, dá para entender isso? Depende. Se você estiver se referindo lá numa quadra de basquete americano, alguém baixo de 1,90 m, é um absurdo pensar isso, essa pessoa de 1,90 m em outro contexto. Então, qual é a forma de medir comportamentos? Qual é a forma de medir atitudes? Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode dizer, falar a respeito das coisas? E esse livro mostra isso. Esse livro fala da questão da definição operacional das queixas, dos comportamentos. Ele começa com pequenos passos de entendimento disso. Então é preciso que a gente saiba sobre o que a gente está falando e quais as características dos comportamentos do que a gente está falando. A gente sabe que ao longo do desenvolvimento da psicologia como ciência, a observação se mostrou a forma mais confiável de coleta de dados. A gente não pode se basear em achismo, porque eu penso isso, porque eu acho aquilo, não. A gente tem que se basear em relatos, critérios, verificar o que acontece e não fazer suposições ou interpretações subjetivas. Esse livro mostra isso de uma forma muito bacana. Observar permitiu, talvez, uma das maiores descobertas do século XX. Permitiu entender que o comportamento é influenciado pelas consequências que produz no ambiente. Foi exatamente essa possibilidade de observar com critérios que deu essa sistematicidade de concluirmos que nós somos influenciados pelo que vem depois do que a gente faz. Porque tudo na vida, no universo, é cíclico e as coisas voltam e são influenciadas pelos acontecimentos. Esse livro ensina a diferenciar, por exemplo, a morfologia, que é a topografia de função, o efeito sobre o ambiente, de comportamentos e sua importância. Ou seja, esse livro ensina a gente a entender qual a diferença entre o que acontece como consequência daquilo que ocorre, enfim, todas essas relações que às vezes são muito complexas e fazem a gente pensar de uma forma mais objetiva. Ele ensina também técnicas de observação e registro de comportamentos. Ele fala da diferença entre registro de evento e registro contínuo cursivo, que ajuda a gente a fazer melhores análises, né? Mostra a importância, por exemplo, uma coisa interessantíssima, da fotografia como um recurso para a descrição do ambiente e definição de classes de comportamento. Quem é psicólogo sabe que, às vezes, uma das técnicas utilizadas é pedir que as pessoas tragam fotografias do seu passado, porque, às vezes, a pessoa fala do seu passado, mas não percebe detalhes que, muitas vezes, uma fotografia pode evidenciar e trazer à tona. Então, é um livro muito interessante. Eu sugiro enfaticamente que vocês possam ter contato com esse livro. Ele ensina, por exemplo, os parâmetros de uma linguagem científica, né?
e as melhores formas de realizar protocolos efetivos. O último livro que a gente vai falar é um livro que chama-se Motivação e Emoção, de Edward Murray, que é um livro da editora Guanabara, de 1965. Tem a tradução do Álvaro Cabral, foi traduzido para o português, né? Em 1986. Álvaro Cabral escreveu também, organizou um dicionário técnico de psicologia, que é outro que não está nessa lista, mas é muito interessante. Eu sugiro que todo estudante de psicologia tenha um dicionário, eu sempre falei isso para meus alunos, e esse é um dicionário muito importante para quem está começando o curso de psicologia. Motivação e emoção são elementares para a psicologia, para o entendimento do que as pessoas sentem e fazem. Diria que são dois dos maiores, dos mais importantes conceitos. Embora eles sejam muito controversos, né, tem muitas definições e depende muito de uma certa interpretação fenomenológica do fenômeno, mas de qualquer forma, esse livro traz uma noção do que é motivação e emoção do ponto de vista da ciência. Ao começarmos o curso de psicologia, nós temos o viés de sermos influenciados pela nossa história, que vem de uma linguagem do senso comum. E esse livro mostra pra gente que a gente não pode mais se referir à motivação e emoção como simplesmente alguma coisa que é sentido ou o que faz as pessoas, o que motiva as pessoas fazerem o que elas fazem. Ele mostra que motivação, por exemplo, é um conjunto de causas e determinantes do comportamento, que por trás do que uma pessoa faz tem muitos elementos. Ele mostra, por exemplo, que emoção não é causa de comportamento, e sim consequência que interage com contingências, antecedentes e consequências. Quando eu li pela primeira vez esse livro, eu estava bem no início do curso de psicologia, e me impressionou muito uma passagem dele que traz uma ideia onde ele chama atenção dizendo o seguinte, que tão importante quanto o que você sente é o que você faz com o que você sente. Quando eu li isso, eu fiquei tão impactado, eu falei, gente, mas espera aí, uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que a gente faz a gente sentir o que a gente sente, e outra coisa é o que a gente faz com o que a gente sente, e mais ainda é o que a gente consegue. E aquilo deu um nó na minha cabeça e eu fiquei impressionado com aquilo e fui atrás de entender, de explicações, e foi muito útil. Eu acho que é um livro que pode trazer muito conhecimento para os estudantes que estão começando o curso de psicologia. Ele fala das teorias hedonistas, instintivas e impulsivas, de todas as teorias, né, da psicologia. Ele mostra, por exemplo, é possível medir motivação? Quando alguém está motivado a fazer algo, como que a gente sabe? Quais são os motivos que ela tem? Porque muitas vezes não basta acreditar no que a pessoa diz, eu quero muito fazer isso. Uma coisa é o que a pessoa diz, outra coisa é o que ela faz na prática. O comportamento verbal nem sempre ele tem uma correlação com o que a pessoa realmente faz. Então, qual é a relação entre níveis de motivação, por exemplo, e níveis de privação? A gente sabe que privação é uma das maiores variáveis que controlam e interferem no comportamento humano de um modo geral. Qual a relação, por exemplo, entre memória e emoção? Será que as pessoas memorizam mais quando elas estão muito nervosas? Vocês já repararam que às vezes quando você está muito tenso, muito nervoso, você não consegue lembrar das coisas muito bem? Né? Vocês já repararam que às vezes quando você está num contexto que você precisa observar algo, você está num trânsito, enfim, aí você não consegue perceber direito o que está acontecendo em função de estar com um processo de alteração que caracteristicamente a gente costuma chamar de emoção. Então, embora esse livro não fale especificamente de análise funcional do comportamento emocional e motivacional, ele traz muito do que hoje a gente entende como sendo o que se chama por aí de inteligência emocional, que tem uma relação muito grande com a forma como os estímulos nos influenciam e como a gente se adapta ao contexto em que a gente precisa se comportar para se adaptar ao que a gente estiver vivendo. Como aprendemos a expressar as emoções, que é uma outra coisa muito interessante que esse livro traz. Por exemplo, por que diante de uma situação de surpresa, os americanos, por exemplo, levantam a sobrancelha e os chineses colocam a língua para fora e fazem uma cara, um semblante diferente? Isso é cultural? De onde que vem isso? Esse livro fala a respeito disso. Fala também sobre a questão teórica que vem lá desde Maslow, do desejo de realização, aquela coisa da base da pirâmide, precisar estar necessariamente satisfeita para que a gente pense em outras motivações mais sublimes. E o epílogo desse livro traz uma visão muito realista
da complexidade do estado atual de desenvolvimento, né, do entendimento científico do que se chama de motivação e emoção. O epílogo desse livro é muito interessante. Espero que vocês tenham aproveitado essas ideias a respeito desses 5 livros. Se puderem ler esses livros, eu acho que vai ser muito bom. Deixem aqui nos comentários dúvidas, enfim, sugestões. Curtam o nosso canal. Teremos outros vídeos falando a respeito de outros livros. E até breve.